Olá, meu nome é Clara Serrano Vilar e hoje eu vim aqui falar para vocês como as epidemias da história influenciaram dentro do design da nossa casa. Com o isolamento social, estamos passando mais tempo em casa. É normal que a gente comece agora a notar coisas que não notávamos antes. Uma simples sujeira, tá mais ligada à limpeza da casa, à higiene, porque é normal a gente tá sendo lembrado todos os dias de como a higiene é importante para a nossa saúde, para prevenir muitas doenças. Como na gripe espanhola, surgiu muitas coisas do design que hoje em dia está na nossa casa e que a gente não imagina que surgiu em meio a essa epidemia. E é muito interessante a gente aprender e saber mais disso, porque é incrível como mínimos detalhes, mínimas coisas influenciam na nossa saúde e no nosso bem-estar. As medidas de saúde influenciaram muito na história do nosso mobiliário dos últimos 200 anos. Na Europa, começaram as medidas sanitaristas no final do século XIX e com isso começaram a estudar como era a transmissão de doenças, como os micróbios eram passados e comprovaram a existência deles e foi comprovada como era essa transmissão de doenças. Para vocês terem noção, naquela época não era comum lavar as mãos, limpar as casas, coisas básicas do nosso dia a dia. Foi só com os avanços da ciência que começaram a ser implantadas essas práticas como medidas governamentais. As pessoas precisaram de leis para começar a lavar as mãos, limpar a casa, ter o cuidado básico da higiene. E com essas medidas as pessoas ficaram revoltadíssimas porque não entendiam o motivo daquilo, a importância daquilo. Pensavam que era besteira, balela, enfim, não acreditavam na real importância daquela prática. Foi só com o passar do tempo que começaram a perceber realmente como aquelas práticas faziam sentido, estava dando um resultado bom. E foi aí que eles começaram a entender, a respeitar, a propagar aquelas práticas que foram implantadas nas medidas governamentais. Então, com o passar do tempo, aquelas medidas se tornaram muito efetivas e as pessoas foram entendendo, foram concordando e essas práticas se tornaram rotina para elas. E isso foi incorporado na arquitetura e no design. Por exemplo, as alcovas. Hoje em dia a gente nem escuta falar tanto em as alcovas. O que são as alcovas? São quartos sem nenhuma ventilação, sem janela, sem varanda, tudo fechadinho, sem nenhuma ventilação pro mundo exterior. E o que eles chegaram à conclusão? Que lugares muito fechados têm a proliferação de bactérias, pode ter a propagação de doenças. E depois de todo esse estudo, de todo esse raciocínio, eles pararam de autorizar as alcovas. Vou citar 3 itens agora que mudaram, que as epidemias influenciaram no design. Que o primeiro são os armários. Se vocês já perceberam, em casas muito antigas, se vocês forem na casa da avó de vocês, se a casa realmente for antiga, percebam que os armários não têm tanto espaço para guardar roupa. Porque é o seguinte, antigamente não se guardavam roupas dentro de armários. Tinham cômodas separadas, eram lugares independentes que as pessoas guardavam suas roupas. E não guardavam dentro de um armário com tudo dentro. Com o passar do tempo, com as epidemias, foram se criando um raciocínio e pensaram: colocando as roupas em móveis independentes, a gente vai espalhar e ter mais poeira, ter mais falta de higiene. Então eles começaram a colocar as roupas no guarda-roupa para facilitar a limpeza da casa, porque estava em muito ênfase naquela época
a limpeza, o cuidado com a higiene, né, por conta da epidemia. E foi colocado os armários. Então, os armários foram criados em pensamento disso, para facilitar a limpeza daquela época. Em 1920, o arquiteto francês Le Corbusier defendeu essa técnica da limpeza, da higiene nos ambientes, na arquitetura, no design, defendendo o minimalismo, porque quanto o lugar tem menos coisas, mais limpo, mais clean, mais discreto ele aparenta. Então, assim, particularmente, eu adoro o minimalismo, acho que menos é mais. Super dá um up, sabe, no ambiente, quando tem poucas coisas que você consegue visualizar sem muita poluição. O segundo item são os azulejos. Os azulejos se popularizaram no século XIX. Eles remetiam à limpeza, a lugares fáceis de higiene, livres de germes. Então ele era muito usado em hospitais, em cozinhas. Esse azulejo que você está pensando mesmo, que são bem comuns, que a gente vê mais em cozinha, em hospitais, em lugares mais limpos, né? E ele foi muito usado, ele foi muito famoso, assim, na época, porque as pessoas estavam meio atenta a essas coisas de higiene. Então o azulejo branco é muito fácil de limpar, você vê se tá sujo, e eles queriam isso, uma coisa fácil de limpar e que aparentasse estar tudo limpo, porque aquela época era o que mais importava, era a higiene por conta das doenças que estavam acontecendo. O terceiro e último item são os lavabos. A ideia do lavabo era separar o banheiro dos moradores da casa com o banheiro das visitas, onde as visitas pudessem usar. Então foi criado o lavabo. Além do mais, naquela época, como estava tendo a epidemia, as pessoas precisavam receber pessoas em casa para trazer pão, para trazer produtos de farmácia, para trazer qualquer coisa, estavam tendo muitas entregas. Então as pessoas entravam na sua casa e às vezes precisavam usar o banheiro. Então o lavabo era muito acessível para as pessoas usarem e não ter que usar o banheiro dos moradores da casa. Então ele era muito acessível para as visitas. E além do mais, um lavabo que sempre fica perto mais ou menos ali da sala, da entrada da casa, é bom para as pessoas lavarem as mãos, que é uma medida crucial contra as doenças, né? Então era muito importante naquela época ter isso para as pessoas se prevenirem e não ter tanto contato com o pessoal de fora quando recebessem visitas. Então, gente, é isso. Ainda não sabemos os efeitos que o Covid-19 vai nos trazer, se vai mudar o nosso mobiliário, o design na nossa casa, ainda não sabemos, mas pode ser que no futuro, como as medidas sanitaristas estão tão em pauta, né, não se fala em outra coisa, na prevenção, como você se cuidar, como você evitar pegar a doença. Pode ser que na entrada da nossa casa agora tenha que ter não é uma obrigação, mas assim, se torna meio que comum ter uma pia quando você entra na casa, lugares já apropriados para você deixar sapato, casaco, blazer, tirar algumas coisas suas para não entrar na casa com aquela peça que pode estar suja, poluída, enfim. E pode ser também que tenha uma entrada diretamente para o lavabo, não se sabe, mas é uma suposição que a gente faz. Quero agradecer a todos que assistiram o vídeo até agora. Se gostou, compartilhe. E um beijo e até mais!